Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, como já informamos aqui hoje, a presença do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury. Deputado, mais uma vez, seja bem-vindo. Legal, Clemente. Obrigado a você, obrigado, Giovana. É um prazer. Sena, prazer estar com vocês aqui. Deputado, há muito tempo se fala na retirada das famílias ali do Urbanova, do Banhado, né? E parece que agora a coisa vai acontecer de uma forma mais tranquila, com uma proposta que o prefeito apresentou. Isso é muito bom para a cidade, né, deputado? É sim, o Felício foi muito feliz. Ele me consultou, inclusive, alguns dias atrás. Falou, Eduardo, eu estou desenhando essa proposta. É importante lembrar, essa proposta é para a justiça, né? É a juíza que vai decidir. E também lembrar as pessoas, o que a prefeitura está fazendo, ela está fazendo a proposta para quem não é proprietário. Quem é proprietário, a prefeitura desapropria, já foi desapropriado. São para as pessoas que invadiram. Quem invade, ou quem na verdade ocupou há muitos anos atrás, não tem propriedade. Mas já tinha proprietário, deputado? Tem umas pessoas que já usam o capião, propriedade rural, mas esses casos são muito antigos. Entendi. E esses casos são facilmente resolvidos, são desapropriados. O que você tem agora são invasores, né? Pessoas que invadiram ao longo desses anos, dessas décadas, e alguns até recentemente. Então, só para você ter uma ideia da gravidade da situação, é o seguinte: quando esse programa foi iniciado pelo Emanuel, e eu que na verdade que efetivei, e comecei a retirar as famílias, né? Dando casa para elas, ninguém ali ficou sem casa, não. Nós tínhamos perto de 400 famílias cadastradas. E aí eu tirei uma grande parte. Depois o prefeito Carlinhos tirou uma parte também, eu não lembro os números, mas ele tirou uma parte também, e o prefeito Felício tirou uma parte. Bom, se você pegar o número de casas de família que estava lá e ver o que tinham retirado, era para ter 90, era para ter 80, sabe quanto tem? 290, né? O que acontece? Para cada um que você tira, 2 invadem, com apoio de lideranças políticas, né? Geralmente ligadas à esquerda, que tem uma indústria da invasão. Então, o Felício está certo. Essa proposta tem que ser feita de forma integral. Você tirar só uma família, o que acontece? Eles invadem, a indústria da invasão, o pessoal usa arma e tudo mais, invade de novo. Então, ou sai todo mundo, né? Ou a justiça determina, e agora ele está dando opção. Não somente a habitação, como sempre nós demos, né? Ninguém saiu ali e foi dormir na rua, ou você recebe a indenização de R$110 mil, que pode ser um pouco a mais. Então, é uma atitude, na minha opinião, corajosa e definitiva, para que aquela área de proteção ambiental possa ser recuperada. Deputado, a gente sabe que o passado realmente, a gente vem à mente aí o Pinheirinho, né? Isso, em hipótese alguma, é um trabalho que está sendo feito para evitar esse tipo de problema. Aliás, o Pinheirinho foi na sua época de prefeito, né? Na verdade, a saída sim, a invasão ocorreu no final do governo Emanuel, e a desocupação por parte da justiça, ali é uma área particular, o Pinheirinho, a prefeitura não era parte daquela coisa, né? A prefeitura ajudou as famílias, na verdade, foi no final da minha gestão, foi 8 anos depois isso. Vamos mudar de assunto, vamos para Brasília, onde está mais complicado, São José dos Campos ou Brasília, deputado? Olha, São José está tranquilo, né? A nossa região que parece ter problemas, a gente aqui é uma situação bem melhor do que o resto do Brasil, né? Principalmente com essa pandemia, né? E tal. E eu mesmo agora estou indo para Brasília, depois do programa, agora à tarde estou indo para Brasília, nós temos votação à noite, já começamos a ter votação à noite. E amanhã provavelmente a PEC, a famosa PEC polêmica, dos a PEC precatórios, né? Isso, tá pegando, né? Tá pegando bastante, né? Ela é uma PEC polêmica, ela é uma PEC, é um jeito errado de resolver um problema legítimo. Nós vamos resolver um problema, que é a questão do Renda Brasil, o novo Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. As pessoas precisam, nós temos muita gente desempregada, nós temos gente passando muita dificuldade, gente passando fome no Brasil, a gente precisa desse auxílio. A questão é, para resolver esse problema, estão criando um monstro que, na verdade, não é só para resolver esse problema. Tem mais 60 bilhões que a gente não sabe para onde vai, né? Então, a PEC dos precatórios, que na verdade é chamada PEC do calote, ela é um jeito errado de fazer isso. Você poderia resolver isso, por exemplo, com uma medida provisória, com crédito específico para esse programa. É importante lembrar, para quem está nos ouvindo, a PEC do precatório não tem uma vírgula sobre o auxílio Renda Brasil, nada. Zero. A medida provisória que cria o Renda Brasil é outra lei e ela vai ser votada ainda. A PEC dos precatórios é uma das alternativas para você arrumar o dinheiro para pagar. E eu acho que é uma alternativa equivocada. Você dá um calote nas dívidas que já foram decididas pela Justiça, vai causar um sério problema para as contas públicas e injustiça para quem tem que receber. O precatório é importante saber, o precatório já é um calote, né? Você tem um dinheiro para receber, Giovana, do governo, e o governo te paga. Aí você entra na justiça, depois de muitos anos a justiça fala, Giovana, você tem razão, governo,
inscreva esse ano no orçamento e pague a Giovana. Aí vira um precatório. Então o precatório já é um calote. O que essa lei está fazendo, está dizendo o seguinte, olha, a Justiça mandou pagar esse ano, depois de muitos anos, e uma parte disso nós não vamos pagar. Nós vamos dar um calote nisso. Então, eu acho um equívoco essa PEC dos precatórios, mesmo porque você precisa de uns 30 bi para pagar o auxílio o Renda Brasil, e tem 90 bi lá, né? Uma parte do Congresso colocou 90 bi lá. Você tem 60 bi que está dando calote em dívidas, gente que tinha que receber, e você não sabe para onde vai, né? Essa que é a gravidade da situação. E está tendo um impasse também entre o Lira e os deputados, né, o deputado? Oi? Está tendo um impasse também entre o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, olha, com o deputado em razão disso aí. Por causa dessa bendita emenda fantasma, emenda de relator, que na verdade... O Lira apoia o Bolsonaro, e parece que uma parte dos deputados não quer votar isso, porque sabe que não vai ter nenhum benefício em si para o cidadão. A esquerda, na verdade, vai fazer toda dificuldade. Entendeu? Um discurso hipócrita. Porque Você vota no governo? Não, eu voto a favor do auxílio, contra a PEC, porque a PEC é um calote. Eu voto a favor do auxílio, mas essa PEC não tem nada de auxílio. Não tem uma palavra escrita nela de auxílio, né? Ela, na verdade, é uma cortina de fumaça para enganar as pessoas a achar que esse é o auxílio. Não, o auxílio é uma medida provisória que vai ser votada ainda. A PEC é um jeito de arrumar dinheiro para o orçamento fantasma, que, na verdade, a emenda de relator, que é esse escândalo que agora está sendo mais ou menos, está ficando mais claro, que é o uso de dinheiro público para emendas, que nem emenda hein? Emenda é uma coisa que está no orçamento. Eu, como deputado, tenho o dever e o direito de emenda, tá certo? Para a cidade. Isso é um orçamento paralelo, fora as emendas impositivas, que ninguém sabe para onde vai o dinheiro, a gente não sabe qual é a destinação, quem indica, e não tem controle nenhum. Então o que eles estão fazendo? Eles estão colocando uma cenoura, olha, precisa do Renda Brasil, precisa mesmo. Tem meu voto, eu vou apoiar, na medida provisória que trata do Renda Brasil. E estão dizendo o seguinte, olha, para pagar o Renda Brasil tem uma PEC do calote. Não precisa da PEC do calote. Faça uma PEC somente, ou uma medida provisória, somente para pagar o Renda Brasil. Não. Por que eles não querem isso? Porque eles querem também arrumar mais 60 bi para uma destinação que ninguém sabe o que é, né? Ninguém tem controle sobre isso. Então, isso que é grave, nós temos que separar o joio do trigo. Todo apoio ao Renda Brasil, não ao calote de dívidas. Giovana? É uma situação bastante complicada, né, deputada? Porque, como o senhor mesmo disse, as pessoas estão precisando, pessoas passando necessidade. E o que a gente vê hoje, quer dizer, a inflação subindo, o preço dos combustíveis, né, como está. Como tá difícil, deputado? O que você pode fazer? Giovana, demais. Não só combustível, né? Eu falo, quem vai do supermercado, sabe? Você vai do supermercado, eu faço supermercado em casa. Final de semana, tava um casal na minha frente, olhando ali um iogurte, falando, não vou comprar, tá 20%. Eu falei para ele, olha, sabe o que tá acontecendo? Eu pensei que nem vocês. A semana passada eu falei, não vou comprar que tá 20%. Aí eu deixei para a semana seguinte. E tava o quê? Tava 30% de aumento. Então, o que tá acontecendo? Nós estamos tendo uma coisa que nós não tínhamos desde 94, que é a volta da inflação. 30% de inflação significa empobrecer as pessoas em 30%. Porque com o dinheiro que você tem, compra 30% menos. Então o combustível é só um desses itens. Porque também o combustível vai no caminhoneiro, né? O caminhoneiro que sofre nas estradas, né? A gente fica demonizando o caminhoneiro. O caminhoneiro é um cara que sai todo dia para a rua, é um empreendedor que sai todo dia, né? Ele contratou o frete dele, e aí ele sai para a rua e o combustível subiu. Como é que ele faz com a diferença? Não faz, né? Aí ele sai para a rua, toma multa, né? Pega chuva, é assaltado. Então, essa situação do combustível não afeta só o combustível em si, porque o preço do alface, que é transportado pelo caminhão, e consequentemente o preço do arroz, do feijão e da carne, então você tem uma cadeia sobre isso. E a gente teve o azar. O petróleo subiu no mundo, né? Teve esse fator, e aqui também o câmbio subiu no Brasil também. O governo perdeu o controle sobre as contas públicas num determinado momento, uns 2 meses atrás. Dormiu no ponto, o câmbio explodiu, subiu bastante, e como o petróleo é o dólar, nós tivemos essas duas coisas. Mas o que a gente precisa nesse momento, Giovana? Controlar a inflação. Se a gente conseguir controlar a inflação, a gente põe dinheiro no bolso das pessoas de novo. E ter o auxílio emergencial, ou Renda Brasil, ou Auxílio Brasil, para as pessoas que estão desempregadas. Isso é urgente, porque tem gente passando fome. Eloy. Deputado, tem um outro aspecto da inflação aí também que eu tenho percebido, né? Ontem, inclusive, eu também fui ao supermercado, que é aquela inflação disfarçada, que é um produto que antigamente tinha 300 gramas,
tá o mesmo valor, só que agora o pacotinho tem 200 gramas. Bem lembrado. Então bem é bom também o consumidor ficar atento com essa inflação disfarçada. Aí você olha o preço, é o mesmo valor, só que o pacote está menor. Bem então menor, tem né? que ficar ligado nisso Tem também. umas bolachinhas do passado, não sei se você Isso. lembra. Era um bolachão, né? Agora você Exato. olha, é uma moedinha, né? Exatamente. É verdade. De 5 centavos, né? Bem pequenininha. Deputado, como se controlar a inflação vai colocar dinheiro no bolso da população? De que forma? Como é que você avalia isso? Olha, Clemente, você é uma sintonia fina muito difícil de fazer. Você tem que botar o dinheiro no bolso das pessoas, mas se você tiver mais dinheiro do que tem produtos, gera inflação. Por que gerou parte da inflação? O auxílio, o Brasil e o mundo todo teve que colocar muito dinheiro na mão das pessoas durante a pandemia, né? Foram trilhões despejados. Então você teve inflação não só no Brasil, mas teve inflação fora do Brasil também, no mundo. Por quê? A quantidade de dinheiro foi tão grande que você não tinha produto suficiente na mesma condição, isso gera inflação. Então vamos lá, gente. O que é inflação? A inflação é mais dinheiro para comprar os mesmos produtos, né? É bom lembrar que o auxílio emergencial foi muito positivo, mas ele multiplicou a renda de algumas pessoas por 6, né? A pessoa recebia um Bolsa Família de 160 e passou a receber R$1.200, né? Do dia para a noite. Então o que acabou acontecendo? Isso gerou um pouquinho de inflação naquele momento. E aí estava se estabilizando. Aí teve o problema do câmbio, né? O dólar subiu. A hora que o dólar sobe, sobe o quê? Combustível. E uma série de produtos. Soja é dólar, milho é dólar, carne é dólar, né? Por que é dólar, gente? Porque é exportado, é preço internacional. Então, você teve esses dois fatores. Nesse momento, eu acho que essa calibragem tem que ser feita. Você tem que botar dinheiro na mão das pessoas mais pobres. Quando eu falo dinheiro, gente, é algum tipo de ajuda, tá? Tem que dar um tipo de ajuda, porque o Bolsa Família está acabando agora esse mês, né? Então você precisa ter um programa que o substitua. O governo está chamando de Auxílio Brasil. É necessário, urgente, né? É necessário esse programa. Mas, por outro lado, você tem que controlar a inflação também, que é o quê? O governo acabou de tomar essa atitude, vocês acabaram de anunciar. Queda da alíquota de importação, porque está faltando produto, né? Sim. A gente pode ver no supermercado. O que é inflação? Volto a dizer, é muito mais dinheiro do que tem produto. Então você precisa facilitar a importação de alguns produtos para que o preço possa cair. O governo já fez a diminuição da taxa de importação de algumas coisas e eu acredito que o ano que vem a questão da estabilização da inflação já melhora. Agora é importante, houve uma queda do poder aquisitivo esse ano, né? E isso é que está trazendo dificuldade para as famílias. Aliás, uma grande queda, né, deputado? Exato. Deputado, a gente vai para o intervalo agora e na sequência quer falar vamos falar agora sobre as eleições para o ano que vem. Tá longe ainda, tá nada, né? Falta praticamente 11 meses, né? Para as eleições de outubro do ano que vem. De volta aqui com a presença hoje do deputado federal, Eduardo Cury. Deputado, vamos entrar agora no assunto ano que vem, que são as eleições para presidentes, senadores, deputados federais, estaduais, enfim, né? Governadores. A situação tá tranquila aí? Nossa, esse negócio vai pegar fogo. Essa eleição que vem vai pegar fogo, não vai não, deputado? Vai pegar fogo. O Brasil está muito polarizado. Já tá pegando já, né? A gente não consegue discutir alguns assuntos com mais racionalidade, né? Por exemplo, agora eu estava falando, um ouvinte mandou uma mensagem interessante aqui pro Eloy, né? Eu não tive tempo de falar. A PEC dos precatórios, o ideal é que ela não tivesse, que a gente cortasse gastos para pagar o auxílio, né? Como estava acontecendo. O Renda Brasil já existe hoje. Então, mas o Brasil não tem muito dinheiro, deputado. Tu não fala que o governo tem dinheiro, prefeituras têm dinheiro e de repente esse tipo de coisa. Então, mas você tem que ter coragem para cortar gastos. Então, por exemplo, eu propus em fevereiro do ano passado uma proposta minha, inclusive a revista Veja divulgou na época, que era para enfrentar a pandemia, um corte de gastos no próprio governo e inclusive corte de salários, né, para quem é momentâneo, inclusive corte do próprio salário dos deputados, né? Isso é uma proposta, a minha proposta. Infelizmente, não preciso nem dizer para você que não andou, né? Ninguém tem interesse nisso. Infelizmente, são poucos que têm interesse nessa situação. Quanto ganha hoje o deputado? O deputado hoje é R$25 mil líquido, né? Líquido, 25 exatamente. mil. É igual salário. Agora mudou. Antes era igual Supremo, Legislativo e tudo mais. Aí o Supremo disparou, o Judiciário hoje é maior, eles ganham 39. Eu sei que é 39 bruto, obviamente o líquido é menos, né? Sim, sim. Que eu não sei a conta deles, como é que faz o deputados eram R$33 mil, parece. 33, eu acho que é 33 bruto, 25, exato. Isso. É importante dizer, é um excelente salário, é muito acima do que o brasileiro, não estou reclamando, só estou dizendo, é um excelente salário, mas ele está 8 anos sem reajuste, é o único dos poderes que não teve reajuste nos últimos 8 anos, não estou reclamando, só estou uma divulgação de um dado, tá? Eu acho que nós tínhamos que sacrificar mais nesse momento de dificuldade, mas foi o único poder que não teve o reajuste. O Judiciário teve reajuste, o Ministério Público teve reajuste, e é a primeira vez na história do Brasil que descola o salário, o Legislativo com um salário menor do que o Judiciário.
Mas eu não estou reclamando não, só estou dando um dado para vocês, porque R$25 mil é um salário, em que pese para mim a renda é menor do que eu ganhava antes de entrar na vida pública, mas eu fiz isso conscientemente e acho que é um salário muito bom para um político desenvolver o seu trabalho. O senhor falou sobre cortes, né? Precisa ter coragem para corte de verbas, mas tem alguns segmentos que estão já sofrendo com isso, como, por exemplo, o INPE, né? Foi cancelada até uma audiência que teria uma audiência pública prevista para essa quarta-feira para discutir os recentes cortes no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E a gente tem acompanhado, né, deputado, que o INPE já falou em corte de verbas, né? Inclusive vai prejudicar pesquisas. Como é que está essa questão? Olha, não só o INPE, todo o setor de ciência e tecnologia, toda a despesa do governo que não está na Constituição, acaba sendo comprimida, porque o dinheiro está, a crise faz com que o dinheiro diminua e, logicamente, esses setores acabam sendo sacrificados. O problema é que da ciência e tecnologia, o corte foi muito grande. Foram R$600 bilhões agora recentemente e isso precisa ser corrigido. O INPE tem um problema da obsolescência, ou seja, o computador que faz a previsão do tempo, ele está ficando velho, né? Ele ainda trabalha, dá para trabalhar, e ele precisaria de um recurso bastante grande, que o governo não conseguiu alocar isso no orçamento. Então eu fiz uma emenda de R$1 milhão daquilo que eu tenho direito. O governo não conseguiu alocar ou o governo não tem interesse em alocar? Olha, existia antes dessa direção do INPE uma certa briguinha, uma certa má vontade do governo para com a direção do INPE. Depois que trocou a direção, o próprio governo que indicou, melhorou. Mas é a questão que está faltando dinheiro mesmo. Aí eu acho que não acredito nem seja tanta birra com o INPE mesmo. Está faltando dinheiro em tudo quanto é a área do próprio governo federal. Porque demorou muito para fazer as reformas e o Brasil, na verdade, está demorando para ter um crescimento grande de forma que o orçamento possa crescer. Mas vamos lá, eu mandei esse ano emergencialmente da minha cota de emendas, aquilo que está dentro da Constituição. Gente, não é emenda dessa que estão vendo no escândalo, não. Isso chama de emenda, mas nem emenda tá? É uma coisa fantasma, ninguém sabe o que é. É aquilo que cada deputado tem direito, né? São 15 milhões por ano, né? E eu ajudo há muitos anos, eu ajudo o GAC, eu ajudo o Pio 12, todos os hospitais Santas Casas do Vale do Paraíba. E esse ano, especialmente, eu mandei R$1 milhão para o INPE, para o quê? Para ajudar na troca momentânea do computador que faz a previsão. Não é o supercomputador ainda não, é só atualização do atual. Então é uma compra de um outro computador que tem a mesma capacidade desse. Eduardo, qual a diferença da mesma capacidade desse do supercomputador? Não, o supercomputador tem uma capacidade maior, porque os computadores, a cada ano, eles evoluem bastante. Então, está trocando o computador para fazer o processamento com a mesma capacidade do atual, com um computador novo. Então, eu mandei esse recurso para tentar ajudar nessa compra. O INPE também fez uma economia interna. O importante é que o Brasil volte a crescer rapidamente para que entre novos recursos de impostos nos cofres do governo e ele possa fazer os investimentos. Muito bem, de volta aqui com o nosso bate-papo hoje com o deputado federal Eduardo Cury. Deputado, tem 3 perguntas aqui para fechar aqui a nossa entrevista, que o tempo está esgotado já. É sobre o apoio do partido do PSDB para o pré-candidato à presidência Eduardo Leite, lá o governador do Rio Grande do Sul, também a nova concessão da Nova Dutra e também a tecnologia 5G, deputado. Legal, o meu partido, o PSDB, está numa prévia interna para escolher o candidato que nós vamos apresentar ao Brasil. E nessa disputa tem o governador de São Paulo, João Dória, o governador, ex-prefeito de Manaus, e o Eduardo Leite. O nosso grupo político em São José, eu, Felício, o Emanuel, nosso grupo, nós estamos apoiando o Eduardo Leite, né? Nós achamos que ele é o melhor nome para apresentar o Brasil. E nesse pacote pode pôr também o Isaías Santana de Jacareí, né? Isaías também, exatamente. Também tá Isaías aqui nós estamos aqui apoiando o Eduardo Leite. Nós não estamos apoiando o João Dória. E na sua opinião, qual é o clima que tem em São Paulo entre o governo do estado e o governo do município? Olha, existe um certo respeito, porque na verdade nós somos muito corretos, tá certo? Logicamente eles não gostaram da atitude da nossa decisão, mas nós temos que pensar no país, né? Isso não é disputa de governador de estado, é uma disputa de Brasil. Então, nós temos que pegar o nosso partido, é assim que funciona, nós olhamos o seguinte, qual candidato nós entendemos que é melhor para o Brasil nesse momento dos nomes que nós tínhamos para oferecer. Em que pese vai ser um funil lá na frente e vai ser só um que vai chegar. Mas entendemos que é o Eduardo Leite. Sobre a concessão da Dutra, você me perguntou? Isso, exatamente. Uma ótima notícia, a concessão, acabou o leilão, a Nova Dutra ganhou de novo a concessão, mas agora com um novo contrato de 30 anos e a nossa reunião vai ser muito bem contemplada. Que era uma briga grande de vocês também, de vocês, né? Que sempre... Sim, eu tratei muito isso com a equipe do Tarcísio Gomes de Freitas, com ele primeiro, depois com a equipe dele. Quero agradecer ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas,
Todos os meus pleitos relativos a obras, eles aceitaram a modificação. O edital não previra uma série de obras aqui nas marginais, principalmente entre Taubaté e Jacareí, São José e Jacareí. Nós temos trechos de gargalos, aliás, o Eloy todo dia cedo fala, com mais um ponto de congestionamento 144, aqui. Johnson, Getúlio. Chica, Aliás, a Getúlio Vargas em Jacareí congestiona por causa da entrada da Dutra. Exatamente. Então, essas marginais serão construídas desse edital. E o mais importante, a primeira briga que eu tive foi para introduzir essas obras que não estavam contempladas. Parte delas não estava contemplada. O segundo ponto é quando fazer, porque você tem que fazer 30 anos para executar. E a gente conseguiu que essas que tem gargalo hoje, Eloy, sejam executadas nos 3 primeiros anos. Então, uma grande notícia para nós, nós vamos ter grande melhoria. Isso é importante, sem aumentar o pedágio. E o terceiro ponto importante, você falou do 5G, está vindo aqui uma revolução, né? No Brasil um pouco atrasado, já era para ter começado há 2 anos atrás. Vai começar pelas capitais e grandes cidades. As empresas vão instalar mais rápido do que está no contrato, porque elas já estão com os equipamentos. O maior fabricante de equipamentos é aqui na nossa região, a Ericsson aqui, ela fornece mais de 50% dos equipamentos. Os equipamentos já estão prontos, inclusive em estoque, e vai ter uma grande mudança. Gente, o 5G é uma evolução como é do 4G para o 3G? Não. É um outro mundo, a velocidade é tão grande que uma série de procedimentos vão poder ser feitos, como cirurgias à distância, por causa do quê? De uma coisa chamada latência, né? Estava explicando outro dia. Latência é a diferença, a velocidade que você manda a comunicação aqui e você recebe aí. A coisa vai ser de milésimos de segundo. Com isso dá acuidade, segurança para o médico que está na África, aqui no Brasil, poder operar um paciente na África. Então, o 5G é uma revolução, logicamente, isso vai ser implantado aos poucos. As grandes cidades como a nossa, na nossa região, na minha opinião, eu acho que em 1 ano nós vamos ter 5G por aqui, tá certo? E vai ser uma grande evolução. A sociedade não será diferente para a sociedade depois de 5G, internet das coisas, do que é hoje. Carros autônomos, que na verdade vão ter chip, nós vamos ter chips em postes, chips em carros, chips nas próprias pessoas, né? Para monitorar, por exemplo, temperatura, batimento cardíaco, tudo isso vai ser possível por a grande velocidade que é o 5G, não só a velocidade, mas também, como eu disse, a latência, ou seja, o tempo que é que a gente emite o sinal e ele chega até o outro lado. Deputado, muito obrigado por ter errado mais uma vez, sucesso, estamos sempre às ordens, tá bom? Obrigado, Clemente, obrigado, Giovana, Sena, um abraço a todos.